Amém. Vamos abrir em Efésios 6:11. Enquanto nós estamos a abrir, né, enquanto nós estamos a abrir, eu vou-vos ler. Não é preciso abrir, vou-vos só ler João 6:38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isto é muito importante para as nossas vidas. Nós hoje vamos voltar a falar sobre Demónios 2, e eu quero que vocês entendam que é muito importante nós percebermos o que é que estamos a fazer. Muitas pessoas pensam que tomam decisões e daí é pela vontade delas, assim era melhor, assim é melhor fazer isto ou aquilo, mas não é pela nossa vontade, mas pela vontade do Altíssimo. Amém? Portanto, em Efésios, agora vamos abrir Efésios 6:11. Eu vou agora abrir. Eu estava à procura deste versículo porque estava a tocar o meu coração para isso. Efésios 6:11. Efésios, Efésios 6:11. E diz aqui: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu quero-vos falar sobre demónios, mas isto é muito importante você entender isto. Não lute contra pessoas. Se você lutar contra pessoas, você vai ter um problema com Deus. Você vai dizer: então, mas estão-me a atacar, estão-me a fazer isto. Entrega o teu caminho ao Senhor, Ele tudo fará. Minha é vingança, diz Deus. Não lute contra pessoas, senão você vai ter um problema com Deus. O que fazer? Lute contra a influência que essas pessoas estão a receber por parte de demónios, porque estão a ser influenciadas para se voltar contra si. Lute contra isso. Não lute contra pessoas, para que você não tenha problema. Muitas das vezes nós, porque é aquilo que nos é apresentado à nossa frente, pessoas que se revoltam contra nós, que falam de mal de nós, seja, ouça, acredita em mim, seja em que sítio for, seja no trabalho, seja em casa, seja no ministério, na igreja, seja onde for, não lute contra pessoas. Eu estou-lhe a ser muito sincero. Deus vai guardar a sua vida se você fizer o que Ele diz, não o que você acha que deve fazer. Por isso é que Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, porque não era vontade de Jesus ir à cruz. Por isso é que Ele diz: livra de mim este cálice, Senhor, se for possível. Mas, no entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. Portanto, Jesus volta a dizer: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Portanto, faça a vontade de Deus na sua vida. Não lute contra a carne. Se você lutar contra a carne, os demónios vão se rir, porque conseguiram o objetivo. Você está a lutar contra pessoas, é aquilo que Deus não quer. Eu quero-vos mostrar. Às vezes nós pensamos que certos lugares são sagrados, onde os demónios não entram. Eu quero-vos mostrar que não é bem assim. Lucas 4:33. Às vezes por filmes, Lucas 4. Ups. Lucas 4. Isto é tudo no Novo Testamento.
Nós podíamos ir buscar ao velho, mas eu quero ir buscar ao novo de propósito. Estamos numa nova dispensação. Eu quero que vocês vejam o que é que Jesus fez, o que é que os discípulos fizeram, porque nós somos a continuação de Atos, somos a continuação da igreja de Jesus na terra. Somos aqueles que estão a continuar o ministério de Jesus na terra. Somos discípulos de Jesus. Então, o que é que vamos fazer? Lucas 4, 3. Estava na sinagoga. Sinagoga era a igreja de altura dos judeus. Estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demónio imundo. E exclamou em alta voz, dizendo: Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demónio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Nós às vezes pensamos, e eu, ao princípio, quando comecei a saber mais de Bíblia e tudo mais, fiquei com a ideia de que existe um caixote de lixo de demónios que nós podemos agarrar e quando o demónio sai, agarrar e vai para dentro desse caixote de lixo. Mas isso não existe. Existe sim expulsar demónios das pessoas. E vemos que este demónio, por exemplo, estava dentro de uma pessoa que estava na igreja. Quando expulsa o demónio, para onde é que ele vai? Ele vai andar por ar procurar outra pessoa. Então, e depois a pessoa tem que se encher do lugar que ficou vazio, que saiu aquele demónio, tem que se encher com Deus. Eu já vi pessoas, depois de ficarem, do demónio de ser expulso, ficaram completamente quebrantadas. O corpo dorido, inclusive, e tudo mais. Mas depois eu fui ter com elas e dizer que elas tinham que encher de Deus. Encher da palavra de Deus. Confiar em Deus. Porquê? Porque as palavras de Deus são vida eterna para nós. Nos vão encher, nos vão capacitar. Eu vi antes de ontem, por acaso estava a ver televisão e vi de um transtorno, eu não sei como é que se diz, compulsivo, obsessivo compulsivo. Pronto, é qualquer coisa assim, eu não sei dizer corretamente. Então são pessoas que ficam de tal maneira influenciadas os pensamentos que se tornam, por exemplo, quando abrem uma porta, têm que abrir a porta e fechar 3 ou 4 vezes. Quando fazem uma situação, têm que abrir e fazer 3 ou 4 vezes. Pronto, eles têm uma lógica do qual eles pensam e depois tem que ser assim, e porque o número tem de ser assim. Pronto, é uma obsessão tremenda. Pessoas que falam que não têm medo de muita coisa. E que não conseguem parar a mente. Não conseguir parar os pensamentos é algo que nada tem a ver com Deus. É algo que tem a ver com o diabo. O diabo é aquilo que nos tenta influenciar a nossa mente com pensamentos. E quando nós não conseguimos fazer parar esses pensamentos, alguma coisa está mal. Quando você constantemente está a ser soberbado com pensamentos, e vai acontecer isto, e vai ser aquilo, e vai ser desta forma, e vai ser mais. Quando você não tem paz, quer dizer que o demónio está a tomar um lugar que não devia de estar. A Bíblia diz que em paz sereis guiados. Você tem que ter paz. Você tem que sentir paz. Se não a tem, entenda uma coisa: Jesus veio para destronar o diabo.
Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Isto quer dizer que nós, quando recorremos a Deus, nos libertamos do diabo. Isto é muito importante de nós percebermos, porque muitas das vezes influências que nós estamos a receber, às vezes não são boas. Eu lembro-me uma vez, o meu carro apareceu riscado. E o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi um vizinho teu. Foi um vizinho teu. E eu fiquei quieto e sossegado. Voltei a pôr o carro no mesmo sítio. Quando um dia a seguir, eu estava a sair com o carro, eu começo a ouvir o carro a passar por uns ramos. Quando eu saí do carro, o carro voltou a estar riscado. Quem tinha riscado era eu próprio a conduzir, que me tinha encostado demasiado a uns ramos que eu pensava que não faziam mal, mas que afinal tinham-me riscado o carro. Mas o pensamento que veio à minha cabeça é que tinha sido um vizinho meu. Se eu desse ouvidos a esse pensamento, eu estaria a virar-me contra vizinhos, a fazer mal a vizinhos, a tudo mais. Se entende? Isto é que o diabo quer. Discórdia, confusão, litígio. Quando ele consegue fazer isto, ele entrou na vida da pessoa. A partir daí vai tentar influenciar a pessoa com todo o tipo de pensamentos a qualquer hora. Ao ponto tal, muitas das vezes, da pessoa não conseguir mesmo dormir. Você tem que entender. A influência do diabo é real e existe nesta terra. Por isso é que a Bíblia diz: resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Você tem que ter paz. Tem que sentir paz. Se tiver paz, tem que orar até sentir paz. Esta é uma das passagens onde Jesus expulsa, mas sei lá, há tantas passagens, tantas. Eu vou-vos ler algumas porque eu acho que é importante para vocês ver como é que o demónio atua. Vamos abrir agora em Lucas 9:38. Lucas 9:38. Estamos em Lucas, vamos continuar em Lucas. Glória a Deus. Lucas 9:38. Lucas 9:38. Se você quer ver várias atuações de Jesus, se você quer saber mais sobre isso, saber mais o que é que aconteceu, leia, por favor, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Você vai ver a atuação de Jesus e vai ver a atuação dos apóstolos em Atos, os discípulos de Jesus, do qual nós somos também. Se você reparar, os livros acabam todos em Amém. Sim, no Novo Testamento. Menos um, o livro de Atos. Porque o livro de Atos ainda hoje está a ser escrito. Ou a Igreja do Deus Vivo. Nós somos. Então, Lucas 9:38. Eis que um homem na multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, pois é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e despedaça-o até espumar, e só o larga depois de ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrei? Traz-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demónio o derribou e convulsionando, porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Mais uma passagem, nós vemos a atuação de demónio. É impressionante que
Os demónios reconhecem aqueles que são de Deus. Entenda uma coisa. O diabo é um anjo caído, mas há muitos anos que tem de vida. A sabedoria dele não tem a ver só por ser um anjo, tem a ver pelos anos de lidar com a raça humana. Ele sabe, não por ler os pensamentos, mas por saber a condição humana e a reação da condição humana. Por isso, muitas vezes, a influência que ele faz através dos pensamentos, ele sabe a reação que pode provocar nessa pessoa. Muitas vezes pela ignorância dessa pessoa, outras das vezes por causa das circunstâncias que estão a acontecer. Muitas das vezes a pressão que está a acontecer em nós é de tantos lados que nós deixamos-nos ser influenciados. A Bíblia diz: se Deus não parasse aqueles dias, nenhuma carne salvaria, porque o tentador, ele sabe o que está a fazer. O diabo sabe o que está a fazer. Há muitos níveis de tentação e há muitas formas de tentar. Aparece uma dor e essa dor, e agora? O que é que vai ser de ti? Como é que vai acontecer? Vai-te acontecer isto, vai-te acontecer aquilo de ti, vais ter isto, vais ter aquilo, vais ter aquele outro. E depois sempre com justificações. E foi com sempre uma coisa que só viu na televisão, ou que só viu na rádio, ou que só viu pessoas a dizer. Há sempre uma justificação. Ele sabe fazer. Ele orquestra. Ele faz um plano delineado para nos atacar. Por isso é que Deus diz: resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Também diz em Efésios que nós temos que lutar contra as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas do diabo. Engenhosas ciladas do diabo contra nós. Ele agarra e tenta influenciar a nossa mente para nos levar à nossa própria destruição. Ele tenta influenciar de tal forma que nos tenta levar... Eu sei porque é que ele me tentou fazer comigo. Me tentar levar ao suicídio. Eu sei o que é que ele tentou fazer. Só depois de eu conhecer a palavra, conhecer Jesus e começar a ler, é que eu entendi o que é que ele estava a fazer na minha vida. Ele proporcionou todas as coisas de todas as pessoas para me levar a um sítio tal em que eu não via mais nada, que só via assim. Não tenho hipótese, não vai dar, a minha vida não tem nexo, o que é que eu estou aqui a fazer? Porque era isto que eu via, só. Mas Jesus se manifestou para salvar a minha vida. E eu sei disso, mais uma vez. Mas eu quero que você entenda. O diabo vai passar a vida toda a tentar contra nós. Mas nós temos que perceber quem somos, quem servirmos e que nós temos que mudar nossa maneira de andar. Mas os outros fazem. Desculpe, você não é os outros. Você é um filho de Deus. Mas toda a gente faz. Toda a gente dá luvas, dá isto para conseguir aquele negócio e o outro negócio. Se eu não fizer assim, que negócio é que eu vou ter? Vai ter um negócio dado por Deus. Você tem que largar as práticas do mundo. Porque fazendo isso, você está a alinhar com as práticas do mundo, você está a alinhar com o diabo. Você não pode fazer isso. Não pode fazer. Então, mas se não fizer, eu vou perder. Você vai perder para depois ganhar. Você vai perder para depois ganhar. Entenda uma coisa. Nos tempos de Noé, Deus olhou para a terra e viu que a maldade era muito em toda a terra. Viu que toda a gente fazia maldade uns com os outros, enganavam-se aos outros, matavam-se, chegavam-se a matar uns aos outros. Havia grande maldade no coração dos homens.
E mulheres, claro. Mas Deus reparou num homem que o seu coração manteve-se íntegro, manteve-se puro perante Deus, e Deus reparou nele. E lhe deu uma tarefa para ele fazer: construir uma arca. Qualquer outro homem que tivesse ouvido isto, mas vou construir um barco aqui onde o mar nem sequer chega, como é que eu depois levo o barco ao mar? Ele não pôs essa questão. Ele obedeceu. Veja uma coisa, Deus podia ter arranjado forma de o colocar num sítio alto, não precisando de fazer um barco. Mas, no entanto, lhe deu uma tarefa para ver se ela cumpria. E às vezes na nossa vida nós somos acometidos de situações para ver o que fazemos. A minha antiga profissão, fui guarda noturno. E em guarda noturno chegou uma altura em que eu detive uma pessoa porque ela tinha acabado de roubar. Ela tinha os bens que foram roubados de uma determinada loja. Mas eu não o vi a tirar de dentro da loja. Eu só o vi com os bens. A GNR da altura pressupôs que eu tivesse visto ele tirar. Ele achou que eu tinha visto ele tirar os bens da loja. Mas eu não tinha visto. Eu só o apanhei com os bens da loja. Porquê é que eu estou a dizer isto? É muito diferente para o tribunal o que eu vi e uma coisa que eu apanhei depois de. Quando eu cheguei a tribunal para prestar declarações, eu expliquei ao tribunal que eu não tinha visto. Mas nas declarações da GNR estava que eu tinha visto. Começou logo um problema em tribunal. Os anos foram passando, foi um tribunal que durou muitos anos. Na altura o sistema jurídico estava muito difícil. Eu penso que foram 9 anos para resolver esse tribunal e todos os anos eu orava, todos os anos eu dizia: Senhor, eu não sei o que é que tu vais fazer, mas eu não vou mentir. Ia dar uma grande confusão. Porque eu sei que ia dar, quando me fizessem perguntas, eu não ia mentir e eles iam dizer: então, mas porquê é que este indivíduo está aqui, detido? Ia dar uma confusão tremenda. Eu podia ser repreendido, mas eu disse: Senhor, eu não quero mentir. Eu não vou mentir. Eu podia facilmente mentir e resolvia a situação. Mas eu resolvia a minha situação no mundo, mas não resolvia a minha situação com Deus. E eu quero honrar a Deus ou desonrá-lo? E então, todos os anos eu orava para esse tribunal, chegava uma carta para ir a tribunal e íamos. Demorou muitos anos, muitos anos. Ao final de alguns anos, eu sabia que era aquele tribunal e lá eu estava a orar: Senhor, eu não vou mentir, eu creio que me vais livrar de toda esta situação. O tribunal vai-se fazer. Vamos para um sítio, para uma sala à parte, onde é a sala das testemunhas, e estou lá eu e colegas meus e a GNR, elementos da GNR, e quando chega, estávamos à espera de ser chamados, e chega tem um nome, não é escrivã, penso eu, não me lembro bem como é que se qual é o nome. O escrivã chega, abre a porta e diz: olha, podem-se ir embora. E nós ficamos todos assim a olhar para o outro: podemos ir embora? Sim, o réu, ou a pessoa em causa que eu tinha detido, tinha confessado tudo. Ele confessou tudo.
Podem-se ir embora. Nós não precisamos ser ouvidos, porque Ele confessou tudo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus me livrou de uma situação que ia ser complicada. Mas você entende. Mas eu tive que tomar uma decisão. Ou ia trazer uma situação complicada para mim, para o tribunal, ou para Deus. Ou através do meu relacionamento com Deus. E eu decidi honrar a Deus em vez de tudo na terra. Isto é muito importante você perceber, porque esta tomada de decisões, isto acontece muitas vezes na vida dos homens e das mulheres de Deus. Para Deus ver o que vai dentro do seu coração. Se você vai fazer como o pai da mentira e mente para se livrar da situação e está resolvido, mas como é que você fica perante Deus? O que você fez? Entende? Deus deu um trabalho a Noé para ver se ele o fazia, para ver a forma como ele fazia. Ouçam, durante aquele tempo que ele fez a construção, eu não posso. Eu cheguei a dizer que era 120 anos, mas eu não sei quantos anos ele levou a construir a arca. Sei que deve ter sido alguns, porque era uma arca enorme, estava só ele e a família. Mas eu acredito que as pessoas viam e gozavam com ele. Porque viam construir um barco no meio do nada. Onde a água, onde ele estava num sítio onde a água era muito longe. Num barco tão grande, como é que ele levava o barco para a água? Mas é que eles não sabiam o que Deus sabia, que Deus ia levar as águas a ponto tal daquele barco flutuar. Ele teve de passar pelo escárnio, pelo gozo, para as pessoas estarem a gozar com ele, para fazer a vontade de Deus. Mas isto foi um teste na vida de Noé. E o mesmo teste nós passamos todos os dias. Para ver quando você fala com alguém, se você se mostra realmente quem você é, a quem você pertence ou não. O teste é todos os dias. Para ver se a sua atitude mostra se é do mundo, se é de Deus. Porque as nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. Então, Noé entrou na arca com a sua família, com a sua mulher, com os seus filhos, com a mulher dos seus filhos, com os animais que Deus preparou para lá estarem, para entrarem na arca. Ele fechou as portas, Deus fechou a porta por fora e a água começou a vir por todos os lados, as nascentes começaram a deitar água, começou a chover e inundou toda a terra e morreu toda a gente na terra, menos que estavam dentro. Você entendeu? Noé podia ter dito, não, mas os outros fazem assim, porque é que eu hei de fazer uma coisa boa? Porque é que eu hei de fazer o que é bom? Se os outros todos fazem mal, porque é que eu hei de fazer o que é correto? Eu vou-lhe dizer um segredo. E vou-lhe dar a resposta. Porque Deus está a ver. Deus está a ver a todo momento, a toda altura, a todo segundo, tudo o que você está a fazer. E o que você fizer, ou honra a Deus, ou desonra a Deus. E não importa a circunstância que você está a passar. Importa se você mantém a sua dignidade perante Deus ou não.
E se você viu que a alguma altura da sua vida você não fez isso, mas agora reconhece que realmente o que fez foi de errado, ouça, peça perdão a Deus. Sabe qual é a pregação de João Batista, o primo de Jesus, aquele que veio antes, aquele que preparou o caminho do Senhor? Arrependei-vos, era a pregação dele. Arrependei-vos, arrependei-vos. E mesmo essa voz continua a clamar hoje para nos arrependermos. Nos arrependermos daquilo que fizemos que foi de errado. Pedimos perdão a Deus e Deus é fiel e justo para nos perdoar e entender que aquilo que fizemos é errado. Nós reconhecemos, pedimos perdão e Deus apaga da nossa vida por causa do que Jesus fez na cruz. E então temos uma mudança de atitude perante alguma coisa que fizemos de errado. E agora pedimos a Deus para não voltarmos a. Neste mundo, infelizmente, muitas das vezes somos tentados a fazer de uma forma ou de outra. Às vezes temos reações espontâneas, de defesa. Mas você tem que entender, existe a decisão na sua vida. Você pedir a Deus para mudar isso. Para que a decisão automática da sua vida seja de bênção e não de maldição. Isto tem tudo a ver com demónios, tem tudo a ver, porque a influência deles muda a nossa vida se nós deixarmos. Eu dei o exemplo na reunião passada de um homem do qual o pastor orou e saiu um forte odor de nicotina dele. E o pastor olhou para ele e disse, pronto, agora você não fuma mais. E o homem olhou para ele e disse, mas eu nunca fumei. Você nunca fumou? Não. Eu sempre tive a tentação de fumar, mas sempre resisti. Isto quer dizer que existe poder no homem de poder resistir. Portanto, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Deixem-me ir. Vamos abrir em 1 de Coríntios 10, 13. É que às vezes eu estou a falar e eu sinto versículos bíblicos e eu quero-vos trazer porque tem toda a lógica, porque tem tudo a ver com aquilo que eu estou a falar. 1 Coríntios 10, 13. É tudo no Novo Testamento que nós estamos a falar hoje. Para bênção, para bênção. 1 de Coríntios 10, 13. E em 1 de Coríntios 10, 13 diz: aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, mas antes com a tentação também nos dará o escape para que a possais suportar. A tentação vem sobre nós, mas cabe a nós decidir, pelo conhecimento que temos, o que devemos fazer. Eu quero-vos dar um conselho. Em todas as decisões que vocês têm que tomar, em todas as decisões que vocês têm que tomar, dê um tempo. Por exemplo, chegam ao pé de si e dizem, não, eu tenho isto ou aquilo para fazer, mas você tem que decidir já. A sua resposta deve ser logo, ou tem que decidir já, é não. Pode até ser vontade de Deus, mas a de ser vontade de Deus tem tempo. Aquilo que é de Deus para a sua vida está lá e vai estar lá à sua espera. As decisões rápidas não têm a ver com Deus. Você vai orar, vai buscar a Deus em paz, em quietude, em calma, e você vai sentir paz sobre o assunto ou vai se sentir incomodado com o assunto. Você sentir incomodado com o assunto não é da vontade de Deus que você faça.
Se você sentir paz, vai em frente, é da vontade de Deus. Mas não tome decisões na altura, deixe para outro dia a seguir. Não tome decisões imediatas. Não, você tem que decidir agora, já, e tudo. Só me aconteceu um sítio onde eu estava a fazer um papel nas finanças e eu tinha que tomar uma decisão. Eu não sabia qual era a decisão. Eu não sabia o que é que devia de fazer. Eu não tinha conhecimento suficiente o que é que devia de fazer. E a senhora faz uma pergunta e eu não sei o que é de responder e eu baixei a cabeça e disse, Senhor, ajuda-me que eu não sei. Ajuda-me que eu não sei o que é que eu hei de responder. E a resposta que eu ouvi de Deus, ela, coitada da senhora, deu um salto na cadeira porque eu disse, é isto! Por a forma que eu me recebi, a forma que eu me dei. A senhora até se assustou. Porque nós não sabemos tudo. A decisão que Deus me mostrou que eu devia de fazer foi a melhor e a mais acertada. Realmente, depois percebi porquê, mas eu não sabia porquê. Mas você entenda uma coisa. Em todas as circunstâncias, Deus está consigo. Você tem que perceber isso. Você agora tem que decidir. Ouça, se você não tem mesmo hipótese de adiar, no mínimo, ore. Veja um sítio para orar, baixe a sua cabeça, faça qualquer coisa, ore, para que Deus na altura lhe dê discernimento. Mas se você puder adiar, adie por um dia a decisão, seja do que for. Para que Deus possa ministrar ao seu coração a vontade dele e o melhor que é para si. Não tome decisões na altura. Não tome decisões quando você está irritado. Não fale quando você está irritado. Não fale quando você acha que é uma bênção muito grande. Espere em Deus. É um conselho que eu dou. Pelas experiências que eu tenho tido, é o melhor. O diabo vai tentar de todas as formas nos fazer cair, nos levar a situações em que nos podemos arrepender depois. Em que Deus nos mostra depois que não devíamos ter tomado essa decisão. Portanto, o que é que vamos fazer? Você tem que tomar uma decisão em andar com Deus ou não andar com Deus. Nós temos estado a falar de demónios e você está a dizer, mas o que é que isso tem a ver? Eu vou-lhe explicar. É porque se você tomar a atitude certa, você afasta demónios. Se você tomar a atitude errada, você está a permitir que eles entrem na sua vida. Pode você não ficar possesso, mas começa a ser orientado por demónios, a ter pensamentos disto e daquilo. A ser influenciado por demónios porque você permitiu a primeira vez. Vamos agora voltar outra vez a Lucas. Vamos a Lucas 8 agora. Lucas 8, 26. É impressionante quando uma pessoa está possessa de demónios, a força que eles têm. Eu lembro-me de uma rapariga, mas pequena, magra, e lembro-me de ela estar com manifestação e nós não queríamos que ela se alejasse. E então estava alguém a dar ordem para que o demónio saísse e nós estávamos a agarrá-la. E eu lembro-me que estava a agarrar num braço dela e eu estava a fazer assim, no chão, assim, não fazendo força, agarrando no braço dela para não a alejar, mas fazendo assim no chão, para que o braço ficasse por baixo e ela não conseguisse só levantar o braço, para não a alejar. Eu estava a fazer assim. Mas eu estava a fazer uma força tremenda. E eu só estava com um braço. Mas ela
no estado normal não teria força, nem com o braço, nem com o corpo todo, né, para me conseguir fazer tirar aquilo. Mas ela com um braço só estava a fazer uma força quase que me levantava. Era impressionante a força que ela tinha. Mas eu quero que você entenda toda esta força não é nada comparada com o nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus todo o joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. Isto quer dizer, quando nós usamos o nome de Jesus, os demónios tremem. Entendem? Eu quero-vos levar agora para um homem que exatamente tinha essa força, mas mais ainda. E navegaram até a terra dos Gadarenos, que era de fronte da Galileia, e desceu a terra e saiu-lhe ao encontro vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demónios. Não era um demónio, era vários. E não andava vestido, portanto ele andava nu. Nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, postrando-se diante dele, exclamava, dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Eu quero fazer uma pausa aqui, eu já vou continuar a ler. Eu quero que você entenda uma coisa. Normalmente, quando nós falamos de diabo, quando nós falamos de demónios, as pessoas ficam desconfortáveis e até ficam com medo. Mas você tem que entender uma coisa: é ao contrário. Nós somos o templo santo do Espírito Santo, Deus Altíssimo. Deus disse que não habitaria mais em casas, mas habitaria em templos santos, em homens e mulheres. Nós somos o templo santo do Espírito Santo do Deus Altíssimo. Deus habita em nós. Por isso é que os demónios tremem na nossa presença e se manifestam. Não por causa de nós, porque fazemos as coisas bem, porque não, por aquilo que nós transportamos dentro de nós. Nós temos o Altíssimo dentro. Temos o Espírito Santo dentro de nós. E os demónios sabem disso. Eles reconhecem as pessoas que têm e as que não têm. Vejam aqui o que é que diz. Peço-te, não nos atormentes. Os demónios estavam a pedir a Jesus para não os atormentar. Então, mas são demónios. Mas nada podem contra aquele que é de Deus. Contra aquele que era um filho de Deus. Jesus era um filho de Deus. Assim como nós somos filhos de Deus. 29. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardava-lhe preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impedido pelo demónio para os desertos. Ele colocavam nele correntes para o prender, e mesmo assim, ele com uma força descomunal partia as correntes. Exatamente aquilo que eu contei. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demónios. Rogavam que não os mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte com a vara, uma vara de muitos porcos, rogando-lhe que lhes concedesse que entrasse neles, e concedeu-lhe. E saindo os demónios do homem, entraram nos porcos, e a manada se precipou de um espinhadeiro no lago e afogou-se. E os que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo à cidade e nos campos. E saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus e acharam então o homem de quem havia saído os demónios, vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus, e tremeram.
E os que tinham visto contaram-nos também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse delas, porque estavam possuídos de grande temor, de grande medo, e entrando ele no barco voltou. E aquele homem, a quem tinha saído muitos demónios, rogou que deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: toma para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Eu conheci algumas pessoas que se manifestaram e que saíram demónios. Você diz, mas como é possível? Eu não conheço a vida das pessoas, mas por algumas circunstâncias elas deixaram entrar. Por um pânico muito grande, por circunstâncias, por alguma coisa que fizeram, que permitiu que o diabo entrasse. Elas se manifestavam, elas diziam que o corpo delas ficava completamente dorido. Estavam extremamente cansados. Mas depois diziam que tinha saído delas, ou deles, um peso tremendo. Diziam que estavam leves. Jesus diz, tomai o meu fardo que é suave e leve. Libertação. Esta é a vontade de Deus para todo homem e para toda a mulher. Mas você tem que entender, em todo o caso, Jesus é o Senhor. E que, entendendo isto, você tem que perceber que Ele liberta, abençoa, cura. Em nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus todo joelho se dobra no céu, na terra, debaixo da terra. E eu quero que você entenda que nós devemos buscar esta autoridade e crer nessa autoridade. Porque os sinais seguirão aos que crerem. Vamos abrir. Vamos abrir em Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. E diz aqui, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Isto é Jesus, depois de ter ressuscitado, que apareceu aos discípulos e falou, e disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Só aos que crerem. Só aos que acreditarem. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em o meu nome expulsarão dos demónios. Só vai acontecer se você acreditar que isso vai acontecer. E não tiver medo. Porque se Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Estes sinais seguirão aos que crerem. E agora veja a continuação. Versículo 19. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Cooperando, trabalhando com eles o Senhor. Ajudando com eles o Senhor.
estando sempre presentes nas suas vidas, em tudo o que faziam. Glória a Deus. E confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Glória a Deus. Você pensa que vai fazer alguma coisa sozinho? Esqueça. Você não está a perceber. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Eu volto a dizer o que Jesus disse. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E isto é para cada um de nós. Eu quero-vos continuar só a falar mais vamos abrir em Atos. Eu acho que isto é importante. Atos 16:16. Atos 16:16. Eu quero-vos mostrar o que é que aconteceu com Paulo e Silas. Paulo e Silas eram discípulos de Jesus. É importante saber e você compreender que Paulo e Silas não andaram com Jesus. Eles são discípulos dos discípulos de Jesus, dos apóstolos. Paulo também veio a ser um apóstolo, mas ele não andou com Jesus. Ele foi chamado depois. Exatamente como nós. Nós também não andamos diretamente com Jesus, somos chamados depois. Atos 16:16. E aconteceu que, indo nós à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Entenda uma coisa. Esta rapariga, não é? A mulher, jovem, é uma jovem, portanto é uma jovem. Esta rapariga, esta mulher jovem, tinha um espinho de adivinhação. Ela era conhecida em todas aquelas redondezas de adivinhar as coisas e as coisas acontecerem. Agora tenta entender uma coisa. A Bíblia diz que era um espírito de adivinhação. Quer dizer que por adivinhação ou não, calhar quando ela falava influenciava que as coisas acontecessem. Mas era um espinho de adivinhação e ela adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Eu vou ler, portanto, versículo 16, e aconteceu que, indo nós à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação e adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Dava grande lucro, portanto era conhecida em toda aquela região. Quando ela começou a seguir Paulo, e a Silas, não é? Silas e penso Timóteo também. Não, Paulo e Silas. E estando Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos de Deus Altíssimo. Ora, toda aquela região sabia que ela que ela adivinhava coisas. Ela ia atrás desses homens e estava a dizer, estes homens anunciam o caminho da salvação. Estes homens são do Deus Altíssimo. Toda a gente ficou a reparar neles. Entenda uma coisa. Paulo e Silas deviam estar, bem, fogo, é por causa dela toda a gente repara em nós. Deviam ficar até agradecidos. Mas não era essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que se pregue a palavra e as suas pessoas se convertam pela palavra de Deus. Veja o que é que acontece a seguir. Versículo 18. E ela fez isto por muitos dias. No entanto, Paulo não fez nada por muitos dias. E ela fez isto por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, já não estando bem com toda a circunstância, voltou só e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela.
e na mesma hora saiu. Acabou-se. Acabou o espírito de adivinhação. 19. Vendo os seus senhores que a esperança de seu lucro havia perdida, prenderam a Paulo e a Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Pronto, e depois continua e você pode depois querer ler em casa. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Aqueles que têm ao espírito algum não têm paz. Nunca têm paz. Não conseguem ter paz. O espírito, apesar de adivinhava para os outros, não deixava a pessoa que o tinha em paz. Eu sei de casos de pessoas que entraram no quarto sozinhas e depois houve-se um grande tumulto lá dentro, uma grande confusão e não sei o quê. Quando se entrou no quarto, estava grande parte das coisas partidas e a pessoa estava toda cheia de nódoas negras. O que é que isto quer dizer? Aconteceu alguma coisa, ela estava lá sozinha. Entenda uma coisa, o diabo paga-se caro com tudo aquilo que faz. Enquanto Deus dá um dom gratuito e nos abençoa gratuitamente e quer que nós nos voltemos para eles de livre vontade, o diabo não é assim. O diabo obriga as pessoas. Influencia as pessoas e depois, quando consegue tomar conta da vida delas, obriga a fazer as coisas. Esta é a grande diferença entre ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, que é um espírito de paz, de quietude, de calma, de amor, e ser guiado por demónios que nada têm a ver com paz. Eu acredito que esta moça, rapariga, que esta mulher jovem, deve ter sentido um alívio tremendo na sua vida. Ela de repente deve ter sentido, desapareceu tudo. Algumas pessoas não se sentem assim. Algumas pessoas gostam de saber, gostam de conhecer. E eu lhe vou dar um exemplo comigo próprio. Ao princípio de eu aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tinha 25 anos de idade quando aconteceu. E quando aconteceu, eu comecei a caminhar nos caminhos do Senhor, a aprender, a ler, lia muito a Bíblia, tentava conhecer e ler outros livros, entender o que é que Deus queria para mim e o que é que Ele era realmente, porque eu não o conhecia. E eu comecei, a partir de uma dada altura, a ter revelação. Deus começou-me a mostrar coisas. Mas houve uma altura, um dia, que eu fiquei quieto e eu queria saber uma coisa. E eu queria saber aquilo, queria mesmo que Deus me revelasse aquilo. Pensava eu queria saber uma coisa. E Deus me repreendeu, dizendo que eu não podia fazer aquilo. E eu fiquei quieto e sossegado. Se eu quero saber alguma coisa, eu tenho que pedir a Deus e Deus me revelará se Ele quiser. Uma das coisas impressionantes é que Deus não revela nada da pessoa. Deus não revela que a pessoa fez isto de mal, aquilo de mal ou outra coisa de mal. Ele nunca faz isso. Pelo menos comigo nunca mostrou nada. A não ser que essa pessoa esteja a prejudicar alguma coisa da igreja ou de pessoas dentro da igreja. Aí sim ele revela quem foi. Mas revela não para nós não atacarmos a pessoa, não é para isso. É para nós dizermos que pare toda a influência que essa pessoa está a fazer contra a igreja.
Deus não expõe, não... como é que eu ia dizer? Qual é a melhor tradução para expor? Qual é o melhor sinónimo de expor? Hã? Hã? Não apresenta, não demonstra, não escancara a vida da pessoa. Eu estou-me a fazer entender. Deus não faz isso com as pessoas. Deus mostrou-me às vezes coisas de pessoas para ajudá-las, não para condená-las. E às vezes que Deus me mostrou isso, eu falei que as pessoas, para ajudar a pessoa a entender que estava errado o que estava a fazer e que devia de mudar de atitude. Mas você entende, Deus não expõe ninguém. O erro da pessoa, Deus não expõe. A não ser que esse erro esteja a atingir a igreja e a criar problemas na igreja. Aí expõe. Temos o caso, por exemplo, de Ananias e Safira, que aconteceu o quê? Eles fizeram uma coisa errada e o Espírito Santo veio, demonstrou mostrou o erro e fez justiça e matou as pessoas. Mas eu quero que você entenda que Deus não expõe a vida de ninguém. Não é essa a vontade dele. A vontade de Deus é ajudar. Ele é um Deus bom, não é um Deus mau. Deus é um Deus bom. E de uma vez por todas nós temos que entender que é um Deus bom. E assim como pais, nós temos que entender, nós como pais repreendemos os nossos filhos, mas repreendemos quando eles estão a fazer coisas más e quando estão a fazer coisas boas. Não. Quando eles estão a fazer coisas boas, nós exaltamos e damos glória a Deus e mostramos a Ele e dizemos, poça, glória a Deus, estás a fazer uma coisa correta. E quando estão a fazer coisas más, nós repreendemos para que eles voltem a fazer o que é correto. Assim Deus faz connosco o mesmo. Nos repreende porque nos ama e nos tomou por filhos e quer nos colocar no caminho correto para com Ele. Você entende? Esta é a vontade de Deus na nossa vida. Por isso, nós temos que andar com Deus, porque, ouça, sem Deus nada podemos fazer. Quando eu cheguei aqui, quando eu comecei a reunião, normalmente eu chego aqui, eu agradeço ao louvor e o louvor sai daqui, mas desta vez eu não fiz isso. Porquê? Porque eu precisava de saber uma coisa. Eu precisava de saber uma direção para o meu ministério. Eu queria que Deus me mostrasse. E é no meio da adoração que Deus mostra. A me entender? Porque eu queria tomar uma decisão que achava que é correta, que achava que era a decisão que eu devia tomar, mas Deus mostrou-me que não é assim. E vou fazer não o que eu quero, o que Deus quer. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a dele. Por muito que eu não entenda ou não compreenda, para isso pouco me importa. Seja a vontade dele e não a minha. Sempre. Nós estivemos hoje a falar sobre demónios, mas eu não estive a falar sobre demónios para você ter medo deles. Eu estive a falar de demónios para você entenda a forma como eles trabalham e tentam influenciar a raça humana. Toda a raça humana. Pouco importa, seja A, B ou C, pouco importa que se tenha Deus ou não tenha Deus. Eles tentam influenciar. Mas nós temos uma autoridade dada pelo próprio Deus em nós. Que eu quero terminar com esse versículo. Vamos outra vez a Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Jesus mandou 70 discípulos pregar o Evangelho. Eles vieram todos contentes a dizer:
Jesus, até pelo teu nome, os demónios se sujeitam, quer dizer, saem das pessoas. Deixam de fazer maldades nas pessoas, deixam de influenciar as pessoas. Lucas 10, 19. Jesus agarra e diz: eu vi Satanás cair como um raio. Quer dizer, de toda a sua influência, eu via perdê-la, essa influência. E depois vemos aqui, Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada, ouçam, nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Nada vos fará dano algum. Eu contei, na última reunião, que eu estava a falar com uma pessoa e falei a palavra Jesus e a pessoa começou a abrir os olhos, a revirar os olhos, abriu muito os olhos, disse para o marido: está a começar a acontecer, e começou-se a manifestar, começou a falar com outra voz dentro da pessoa, começou a falar mal, só dizia asneiras, só falava mal, só tudo mais. E eu estava com a mão, eu estendi a mão e eu estava a dizer sai dela, te ordeno em nome de Jesus. E ela, porque eu estava com a mão, tentou-me morder. E quando me tentou morder, eu afastei a mão. Mas depois veio um pensamento dentro de si: mas porquê que tiraste a mão? E eu disse: eu não tenho medo. E voltei lá a pôr a mão, e quando voltei a pôr a mão assim, ela tentou morder, e literalmente a boca dela não conseguia fechar, tentou morder a mão. Não conseguia morder a minha mão. Mais tarde, eu encontrei-me em casa desse colega meu, estava lá a esposa, ela ainda não tinha sido completamente liberta, e ela dizia que cada vez que me via, a vontade dela era virar-se a mim e bater-me. Só que ela disse que não conseguia. Eu quero que vocês entendam que aquilo que aconteceu comigo acontece com qualquer um de nós. O poder que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Há pessoas, muitas das vezes, que estão a ser influenciadas contra nós, os espíritos enganadores. E nós temos autoridade sobre esses espíritos, não sobre as pessoas, sobre os espíritos, para expulsá-los de toda a influência que se levante contra nós no nome de Jesus. Entenda que maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Eu gosto muito de 1 João 4,4. Eu gosto muito de cada vez que falo para vocês, eu falo versículos bíblicos, claro, eu falo muitos versículos bíblicos, mas eu quero que você os leia, para que a vossa fé não se baseie naquilo que eu falo, mas se baseie naquilo que Deus diz. Porque a palavra de Deus é que é a verdade. Está-me a entender? Eu estou a falar a verdade. Por isso eu quero que vocês leiam, que se baseiem a vossa fé na palavra de Deus, confiando em Deus, porque nós vamos fazer neste tempo grandes coisas por causa da vontade de Deus nas nossas vidas. 1 João 4,4, Novo Testamento, final da Bíblia, diz aqui: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. O quê? Quem? Não as pessoas, os demónios. Quando os demónios deixam de influenciar as pessoas param de nos atacar, param-se de virar contra nós. Aquilo que tentavam fazer contra nós param e nem percebem porque é que estavam a fazer da primeira vez. Porque deixam de ser influenciadas contra nós. Vou voltar a ler: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido.
Porque maior é o que está em vós do que o vos está no mundo. Do que o que está no mundo. Quem é que está no mundo? O diabo, os demónios, as influências. Maior é aquele que está em nós. Aquele que está em nós foi aquele mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos e o tirou dos mortos e o ressuscitou. É o Espírito Santo de Deus Altíssimo. Aquele Espírito de amor, de consolo, de compreensão que está em nós. O Espírito que molda a nossa vida e nos torna mais amorosos. Mas também o mesmo Espírito nos torna fortes e capacitados para todas as coisas. Você entende? Deus, o nosso Deus, é um Deus de amor. Mas nos chamou a uma guerra de qual, em todas as circunstâncias, nós somos mais que vencedores. Então eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Às vezes, na área financeira, nós pensamos, então, mas e qual a vontade de Deus para nós? Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Se nós estamos a depender de um ordenado, estamos a depender disto, daquilo, então, e como é que conseguimos fazer face a isto? Você não está a depender de Deus, desculpe. Você está a depender do seu ordenado. Quando você chega a um ponto tal em que só depende de Deus, você está a ser alimentado por Deus e não através do mundo. É a vontade de Deus na sua vida que está a atuar. É a altura de entrar em pânico? Não. É a altura de você levantar as mãos para o céu e dar glórias a Deus, que o grande Deus Criador agora é o seu patrão. E encher-se de alegria por causa disso. Porque você sabe o que a palavra diz e diz que o justo não mendigará o pão, que nada tem falta aqueles que andam com Deus, aqueles que confiem no Altíssimo. Eu não vos vou ler, mas vocês podem procurar a viúva, uma mulher que Jesus estava a reparar as pessoas que davam ofertas e de repente reparou numa mulher que deu 2 pequenas moedas. Um ordenado de um homem. Mas era tudo o que ela tinha. Jesus sabia que era tudo o que ela tinha. E, no entanto, muitos davam ofertas muito maiores. Mas Jesus reparou nesta mulher que deu tudo o que tinha. Agora entenda uma coisa. Que loucura é esta? Porque é que esta mulher deu tudo o que tinha se estava em pobreza? Porque é que esta mulher deu tudo o que tinha? Que confiança havia nesta mulher? Porquê que ela fez isto? Será que ela queria morrer? Ou será que ela conhecia a palavra de Deus? E estava a confiar em Deus. Ele podia fazer grandes coisas. Por isso é que Jesus reparou nela. Que ele diz, esta mulher deu mais do que tudo. Porque ela deu tudo do pobreza. Deus não mede a sua dádiva pelo valor que você dá. Deus mede a sua dádiva pelo valor que fica na sua mão. Ou você está a confiar em Deus, ou não está. Por isso nós vamos semear em nome
obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato, Senhor, pelo teu grande amor. Vamos virar as mãos para as ofertas, vamos dizer obrigado, Pai, podemos semear no teu reino e crer em ti, confiar em ti. Sabemos que tu és capaz de grandes coisas e vais fazer grandes coisas no nosso meio e em nós, em cada um de nós. Te agradecemos por isso, do nosso coração. Grande és tu, poderoso és tu. No nome de Jesus, te damos glória em tudo. No nome de Jesus. Amém. Vamos lá fechar os nossos olhos, vamos dizer, Pai, ajuda-me a entender o que eu faço nesta terra. Ajuda-me a entender e a me capacitar mais e mais que tu és mais poderoso do que tudo junto. E aquele que está em mim é maior de todos. No nome de Jesus. Senhor, que eu faça sempre o que te agrada a ti, sirva segundo a tua vontade, que em tudo te glorifique a ti. Pois tu és o nosso Deus. Nós te honramos. No nome de Jesus. Muitas bênçãos. Boa semana.